Fala, galera, tranquilo? Bom, essa parte da aula a gente vai comentar sobre as estruturas atômicas, beleza? Fazer uma forma sintetizada do que foi descoberto pelos pesquisadores e que foi trazido nos modelos atômicos e vamos comentar exclusivamente delas aqui, ok? Então, bom, primeiro vamos falar do átomo, né? O objeto que a gente está estudando. O átomo é nada mais nada menos do que isso aqui. Ele é composto por eletrosfera, ele possui próton, elétron e nêutron, beleza? Sendo que os prótons e os nêutrons estão localizados no núcleo e os elétrons estão localizados na eletrosfera, beleza? Os prótons e os nêutrons são responsáveis por dar a massa do nosso átomo, beleza? E eles estão presentes no núcleo, igual eu já comentei. Já os elétrons ficam nas camadas da eletrosfera. A eletrosfera ela é composta por camadas, igual foi dito quando a gente estava comentando sobre isso na primeira parte da aula, ok? Então vamos. O próton ele possui carga positiva e massa igual a uma unidade atômica. O elétron possui carga negativa e massa insignificante. Igual o exemplo que eu dei, né? Se a gente estiver numa balança, retirar um fio do cabelo, isso não vai variar em nada a nossa massa que está aparecendo ali na balança. Justamente porque ele não possui uma massa significante. E o nêutron possui uma carga neutra, igual o nome já diz, e apresenta massa igual a uma unidade atômica. Justamente a gente consegue ver por aqui mesmo que o que vai dar a massa mesmo do nosso átomo é a soma de nêutrons e de prótons do núcleo. Bom, vamos comentar sobre a eletrosfera agora. Bom, a gente sabe que o elétron possui 7 camadas. Camada K, L, M, N, O, P e Q. E cada uma delas suporta um número determinado de elétrons. Camada K2, camada L8, M18, N32, O32 também, a P18 e a Q8. Beleza? E dentro de uma camada, a gente vai encontrar uma subdivisão. Essa subdivisão é o que a gente chama de subníveis energéticos. Esses subníveis energéticos também podem ser chamados de orbitais, sendo que a gente possui o orbital ou subnível S, o orbital ou subnível P, o orbital ou subnível D e o orbital ou subnível F. Eles são como se fossem subdivisões da mesma camada. Uma camada pode possuir o subnível SP, outra só o S, outra D, dependendo da quantidade máxima que essa camada suporta de elétrons. Beleza? Sendo que cada subnível ou orbital suporta um número determinado de elétrons também. O subnível S suporta 2 elétrons. O subnível P suporta 6. O subnível D suporta 10 e o subnível F suporta 14. Beleza? Muito importante saber disso. E cada camada tem determinados subníveis. Esses subníveis, eles vão constituir a camada para fornecer a quantidade máxima de elétrons que ela suporta. Beleza? Então aqui, ó, a camada K suporta só 2 elétrons. Qual é o subnível que suporta 2 elétrons? Subnível S. Então a camada K possui somente o subnível S, sendo que ela suporta o máximo de 2 elétrons. A camada L tem uma quantidade máxima de 18. Qual subnível vocês acham que vai, somando os elétrons máximos desses subníveis, vão dar a quantidade máxima total de 8 elétrons da camada L? Exatamente, subnível S e P. Por quê, professor? Porque o subnível S suporta 2, subnível P suporta 6. Se eu somar os 2 elétrons do S e os 6 elétrons do P, eu contenho o número máximo de 8 elétrons, que é o quanto a camada L suporta. Isso a gente vai fazer para as outras camadas. A camada M suporta 18. Então eu vou ter o subnível S, P e D. Por quê? Porque o subnível S suporta 2 elétrons, subnível P suporta 6 e subnível D suporta 10. 2 mais 6 mais 10, 18. A mesma coisa para a camada N. A N, eu somo os 14 elétrons do subnível S, somando assim um total de 32 elétrons. Para a camada O, a mesma coisa. Para a camada P, é similar à camada M,
Então, ela vai possuir subnível S, P e D. E a camada Q vai possuir o subnível S e P, porque ela suporta somente um total de 8 elétrons. Então, aqui ó, a gente tem o preenchimento eletrônico. A primeira camada é um S2, já que ela suporta 2 elétrons. Então, na primeira camada, eu vou ter somente o subnível S. E aqui a gente identifica como um S2. 1 é a camada que a gente está falando, S é o subnível que ela possui, e 2 são os elétrons que estão nesse subnível. Então, aqui ó, na camada L, que é a camada 2, a gente vai ter os orbitais 2s2 e 2p6. Por quê? 2 porque é a camada 2, S porque é o subnível S, e 2 porque é o máximo que ele suporta. A mesma coisa para o P. 2p6. 2 porque ele está na segunda camada, camada L. P porque é o subnível P, que também está contido na camada L. E 6 porque é o máximo de elétrons que ele suporta. Fazendo isso para todas as outras camadas. Só que, para a gente não ficar tendo que gravar quantos orbitais tem cada camada, quanto que eles suportam, qual camada que é de cada orbital, Linus Pauling propôs uma forma organizacional para compor todos esses subníveis que eu comentei para você, de cada camada. Só que esses subníveis, eles não seguem uma lógica linear. Por isso também que ele propôs esse diagrama, para facilitar. O que acontece? Não necessariamente eu vou sair do subnível 2S e ir para o subnível 3S. Eles possuem uma lógica de energia. Sempre um elétron vai saltar para um orbital que possui uma energia maior que ele, porém não pode ser qualquer tipo de energia. Eles não seguem essa lógica linear. Eles seguem essa lógica linear que eu apresentei para vocês, não ocorre. Ele não vai sair do 2p6 e ir para o 3d10. Ele não vai sair do 5d10 e ir para o 5f14. Justamente porque eles não seguem essa lógica linear. Então, Linus Pauling propôs esse diagrama, tão conhecido na química, tão aterrorizante dos estudantes. Esse aqui é o diagrama de Linus Pauling. O que a gente precisa saber? Montar esse diagrama e saber que a gente preenche seguindo as setas que estão aqui. Primeiro, no 1s2. Ah, professor, eu tenho que colocar 4 elétrons. Eu vou colocar 1s4? Não. Por quê? Porque o subnível S só consegue suportar 2 elétrons. Então aqui, ó, coloquei 2. Sobraram 2 elétrons. Eu vou para a seta, não tem mais nada. Sobe e vem para cá. Coloco os outros 2 aqui no subnível 2s. E assim sucessivamente, seguindo essa regra. Terminou a seta? Volta para a próxima seta. Seguiu. Terminou a seta? Vai para a próxima. E assim sucessivamente, quando a gente for fazer as distribuições eletrônicas que vocês tiverem nos exercícios, vocês podem exercitar o preenchimento desse diagrama. Isso aqui é muito importante saber. Não são todos os vestibulares que disponibilizam o diagrama de Linus Pauling. Então, vocês precisam saber disso, ok? E aqui, ó, coloquei que a energia vai aumentando conforme você for preenchendo na diagonal, ok? Então, aqui, ó, se a gente colocar de uma forma linear, não vai ser igual tá aqui. Se a gente for colocar seguindo o diagrama de Linus Pauling, vai ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, não vai para o 3d10. Seguindo a seta aqui, ó, 3p6 vai para o 4s2, depois do 4s2, aí vai para o 3d10, e assim sucessivamente, seguindo o diagrama de Linus Pauling. Beleza? Então, a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.